Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo 72, que encerra o segundo livro de Salmos. O segundo livro que começou e tem início no capítulo 42 e termina com o Salmo 72, e nós já cobrimos todo o segundo livro durante esse período de quarentena, lembrando que nós iniciamos um pouco antes no primeiro livro de Salmos, e quão maravilhoso é sabermos que temos dia após dia caminhado com os salmistas e assim nos Salmos aprendendo mais acerca de Cristo. E o Salmo 72 é também um salmo muito especial, e como eu venho dizendo, o salmo em sua mensagem ele se aplica à pessoa que está escrevendo, se aplica às nossas vidas, bem como, em muitas ocasiões, à pessoa de Cristo. E neste caso, nós temos aquilo que é um salmo messiânico. Ele fala acerca do rei Davi, fala acerca de Salomão no título e indiretamente no último verso, mas fala de um rei que está por vir. E é neste sentido então que o Salmo 72 encerra o segundo livro. Verso 5: Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Verso 7: Que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz, até que cesse de haver a lua. Aí depois você vai para o verso 17, que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Então você observa que as projeções elas vão envolver a vida do salmista, mas elas transcendem e chegam à pessoa do Messias, a promessa do rei que manterá o trono de Davi ocupado, e assim nós temos Davi. Mas o verso 20, segundo Spurgeon, por exemplo, fala sobre o pai que já está cansado e deixa a caneta como que sobre a mesa, e o filho pega então e termina, porque o verso 20 diz: aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé, como se, nas palavras de Spurgeon, as orações do Salmo 72 são de Davi, mas o Salmo é de Salomão. E assim ele pega a caneta ou a pena das mãos do pai e termina o salmo em sua composição. É claro que nós não precisamos aceitar isto ao pé da letra, mas explica em muitos aspectos aquilo que está envolvido no Salmo 72, e as palavras de Spurgeon, elas conferem reverência para com o texto. O fato é que este é um texto maravilhoso que fala de um estágio terminando, outro começando, reinado de Davi chegando aos seus últimos dias, a transição para o reinado de Salomão, a bênção que é solicitada para o futuro rei, e para este reinado que não terá fim, enquanto a lua estiver em seu lugar, enquanto o sol estiver brilhando, este reinado continuará, o que obviamente nos aponta para a esperança messiânica que acontece na Bíblia, no Antigo Testamento, falando acerca do Messias que haveria de vir. Este é um salmo que então termina uma etapa e começa outra. E quão importante é que nós terminemos etapas em nossas vidas focados em Cristo. Iniciemos outras tantas focados em Cristo. Mas acima de tudo, que as nossas vidas, pela graça do Senhor, terminem em Cristo. Esta deve ser a nossa esperança e a nossa oração, a de ficarmos firmes até o fim. Alguém já disse que quem vê o invisível é capaz do impossível. Assim como Moisés um dia viu aquele que era invisível e pela fé ficou firme nele, foi capaz de ver a glória e a grande salvação do Senhor tirando
o povo do Egito para a terra prometida. Agora nós ficamos firmes como quem vê o invisível, confiamos em Cristo e a grande salvação do reino do pecado para o reino da luz do nosso Senhor Jesus. E assim nós temos este salmo que é um grande encorajamento para a fé, um encorajamento de ficarmos focados em Cristo todo o tempo. E que ao fechar os olhos para esta vida, que Cristo seja a nossa visão. E assim nós entramos então no Salmo 72, que fala algo maravilhoso, por exemplo, no verso 14, sobre a redenção daqueles para quem o sangue dos remidos é importante. Deixe-me colocar de outra forma. Verso 14 diz: Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Ou seja, para este rei que redime o seu povo da opressão e da violência, para este rei, o sangue dos seus súditos, o sangue dos membros do seu povo, é algo muito especial. Então, nós podemos entender a mensagem como dizendo respeito a Davi e ao seu povo, a Salomão e o seu povo, mas acima de tudo a Cristo e o seu povo. Como Cristo ama aqueles que ele veio redimir. Então aqui eu fico imaginando nesta interação maravilhosa, por falta de uma outra expressão melhor, o sangue de Cristo é absolutamente valioso para o povo que ele remiu. O apóstolo Pedro diz que nós fomos remidos não com coisas deste mundo, como prata, ouro, pedras preciosas, mas pelo sangue precioso, valiosíssimo de Cristo, de valor incalculável. O sangue de Cristo para nós é assim, algo de valor incalculável. Mas igualmente valioso é o sangue, a vida dos remidos para o Redentor. Verso 14. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. E quão maravilhoso é encontrarmos esse tesouro. Por isso que Davi chama, Spurgeon chama, dá o título de Tesouros de Davi em seu comentário. E ao cavarmos nesse terreno tão fértil, quão maravilhoso é encontrarmos pérolas, diamantes, tais como o verso 14 do Salmo 72. Não somente o sangue do Redentor é importante, mas o meu sangue para ele é importante. Quão especial, quão extraordinário. Bem, o Salmo 72, do verso 1 ao verso 7, fala sobre este rei que vai de encontro ao seu povo para libertá-lo, para estabelecer justiça. É um rei que desce, que deixa sua posição de glória e vem para o seu povo. Dos versos 8 ao verso 14, este é o Messias que não somente se aproxima, mas ele é o rei que liberta exatamente dessas opressões, destes inimigos, especialmente do pecado e da morte. Este Messias prometido, este rei que haveria de vir, que dos versos 15 ao verso 20 é aquele que retorna para a sua glória, tendo cumprido a missão que deveria e para o qual foi prometido. E assim, eu gostaria de terminar o Salmo, esta meditação, oferecendo 4 aplicações para as nossas vidas. E eu quero pensar contigo da seguinte maneira, que as nossas vidas, em suas etapas, cada uma delas, e a vida na sua totalidade, termine as nossas vidas sempre em Cristo. Então a primeira aplicação é esta, que as nossas vidas, em suas experiências e em sua totalidade, terminem contemplando Cristo. Que as nossas vidas, em suas etapas e totalidade, terminem falando de Cristo,
Que as nossas vidas, em suas experiências e totalidade, terminem confiando em Cristo. Que as nossas vidas, em suas etapas e em sua totalidade, terminem exaltando Cristo. Porque é exatamente isto que o salmista aqui está fazendo. Ele contempla o Messias que está por vir. Ele fala deste Messias que está por vir. Ele confia neste Cristo que há de vir. Ele exalta esta pessoa majestica que virá para cumprir a missão final. O verso 15 diz: viva o rei e que lhe deem ouro de Sabá, que continuem e se faça por ele oração e o bendigam por todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o alto dos montes. Sejam os seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra. Então, que Deus ajude as nossas vidas, assim como ajudou Davi e Salomão em suas vidas, mas ao mesmo tempo nos faça confiar naquele que é capaz de nos ajudar não somente no agora, mas para todo sempre. Ou seja, o salmo que se aplica à vida de Davi, mas aponta Davi para o Messias que está chegando, que haveria de vir, que nos faz experimentar a glória dele em nossas etapas existenciais, mas que nos aponta igualmente para o Messias que há de vir. E a minha oração é que quer Cristo volte ou ele nos chame, que nós terminemos cada etapa das nossas vidas e a vida como um todo, como acabei de dizer, quer Cristo volte ou nos chame, sempre olhando e confiando em Cristo. E eu gostaria de terminar lendo uma passagem do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, verso 54, a palavra de Deus diz: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E neste contexto, quando Estevão é eliminado, o martírio dele acontece, que nós possamos, à semelhança de Estevão, a cada final de etapa em nossas vidas, olharmos para Cristo e que possamos, ao final de nossas existências, estarmos com os olhos fitos em Deus, contemplando Cristo pelo poder e auxílio do Santo Espírito. Que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude e até a próxima.